Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez fazendo aqui uma live juntamente com o professor, o pastor Martinez, João Flávio Martinez. Para mim é uma oportunidade ímpar de poder compartilhar com ele neste canal do CACP e do qual eu me orgulho muito de poder contribuir com algumas coisinhas, alguns vídeos, algumas aulas, né? E hoje, pastor João, eu queria bater um papo que é porque o CACP ele nasceu, na verdade, para combater seitas e heresias, né? E eu vejo que seitas e heresias, quando você pega lá um livro de apologética, por exemplo, é muito fácil a divisão da seita e da heresia, porque eu vou dar um exemplo aqui muito claro, né? Os adventistas erraram na volta de Jesus, né? A data de 1844, e para não ficar feio, criaram o juízo investigativo. Então é como se Jesus já estivesse julgando a sua igreja. Tiveram que dar uma justificativa. Isso aí a gente sabe que não está na Bíblia, é muito claro isso. Isso aí está nos escritos de Ellen White. Então é fácil para a gente que busca fazer esse despertamento da verdade no povo de Deus, apontar isso. Porém, nos últimos dias, eu diria últimos dias, porque os últimos dias da igreja, e talvez aí nos últimos, vamos colocar 10, 15 anos, um pouquinho mais talvez, tem surgido movimentos muito estranhos na igreja que eu digo, igreja de Deus, aí mundo afora, e particularmente no movimento pentecostal, particularmente, porque o que acontece? Uma igreja tradicional, histórica, ela não gera um movimento estranho do nada, ela passa por uma fase. Então, por exemplo, o senhor é batista. Como batista, sabe que uma igreja batista, ela não se transforma num movimento carismático da noite para o dia. Ela tem que eles chamam de avivamento, tem uma renovação, depois vira uma igreja batista renovada, então ela se transforma numa igreja pentecostal, depois que ela atinge a fase neopentecostal. Então, isso que nós estamos falando aqui, basicamente se refere a igrejas neopentecostais, obviamente. E tem acontecido um movimento muito grande, assim, é um turbilhão de ideias, né? Um turbilhão de situações, um turbilhão de dúvidas, inclusive, que nós temos, que eu diria que às vezes é até complexo de você pontuar, né? Causas, porque é um conjunto de causas, é um conjunto de situações diferentes. Não adianta, se a gente for muito simplista na solução, a gente não consegue achar as verdadeiras causas, né? O que o senhor tem? Eu quero mostrar depois aqui 2 vídeos, particularmente, de movimentos distintos, mas também inseridos nesse contexto. O que o senhor tem para dizer a respeito dessa abordagem que eu fiz, desse desvio do neopentecostalismo? E isso não é só no Brasil, viu? Isso a gente acompanha, é um fenômeno mundial, não é uma coisa só de brasileiro, não. Aqui é um pouco mais acentuado. A falta de vigilância aqui é um pouco maior. Mas qual que é a opinião que o senhor tem aí? Como que o CACP entra? Porque eu não estou falando de uma seita, né? Então, como é que o senhor enxerga essa relação da apologética, mas para combater essas ondas dentro da própria igreja, não propriamente a heresia diretamente? Olá, pastor Áureo, graça e paz a todos aqui do canal. É uma alegria nós estarmos aqui juntos nesse momento de live, aproveitando aqui. Saúdo a todos os espectadores do nosso canal, do CACP Vídeos, e aonde mais essa live for transmitida. Bom, primeiro vamos fazer aqui vamos situar as questões, né? Mas antes eu queria sempre explicitar para quem nos assiste, para quem acompanha o trabalho do CACP, o CACP nasceu em 1998. Desde o seu nascimento até hoje, nós nunca fugimos de discutir as problemáticas internas, ou seja, as doenças teológicas da própria igreja. Alguns outros institutos de apologética resolveram apenas produzir conteúdo contra, digamos assim, heresias que estão do lado de fora ou para lá dos muros da igreja. O CACP, então, desde a sua fundação, nunca se esquivou disso. Então, sempre falamos de heresias extrínsecas e sempre tratamos de problemas intrínsecos, inclusive dos modismos neopentecostais. Bom, situando aí rapidamente as instituições evangélicas, nós temos no século XVI
1517, a partir da atitude de Martinho Lutero, pregando lá na paróquia de Wittenberg as 95 teses. A partir desse momento aqui, nós temos o início do estopim da Reforma Protestante. Logo em seguida vem a segunda onda, século XVII, século XVIII, que são as igrejas históricas nascendo e se espalhando pelo mundo. No começo do século XX, nós estamos falando aqui já em nível de Brasil, no começo do século XX, em 1911, 1910, 1911, nós temos o movimento pentecostal chegando no Brasil. O movimento pentecostal nasce nos Estados Unidos aproximadamente em 1905 e vem para o Brasil logo depois, 5 anos depois, em 1910, 1911, com os missionários Batista que criaram a Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Ring. Então é importante situar isso. E aí, a partir do final da década de 70, começo da década de 80, nós temos o nascimento do movimento neopentecostal, ou neopentecostalismo. Então, são esses momentos históricos que a gente tem que entender. Eu compreendo que todas as igrejas que eu acabei de dividir aqui são igrejas protestantes evangélicas. Ainda hoje eu vi um renomado teólogo dizendo que se nós, apesar de todas as nossas divergências, se nós perguntássemos quem acredita que a Bíblia é a única regra de fé, quem acredita que Jesus Cristo é o Salvador e a salvação é pela graça, através da fé, quem acredita que Jesus morreu pelos nossos pecados, quem acredita que Jesus foi assunto aos céus e voltar, enfim, o grosso da teologia cristã evangélica protestante, eu acredito que 99% das igrejas que nós temos aqui no Brasil vão pensar muito parecidamente. Claro que nós temos aí exceções, não quero aqui generalizar em nenhum momento. A igreja brasileira cresceu rapidamente, cresceu de qualquer jeito, cresceu sem infraestrutura, cresceu sem teologia. Então nós temos aí essas anomalias que permeiam a igreja, que são coisas que envergonham o evangelho e que atualmente têm atrapalhado que mais pessoas venham a se converter a Jesus Cristo. Tem um livro que só foi publicado aqui no Brasil nos anos 2000, chamado Guerra contra os Santos, são 3 volumes, eu acho. Inclusive eu emprestei, não voltou mais. Que os autores são missionários da Inglaterra, eles discutem um movimento de avivamento que teve na Inglaterra, na Escócia, e o esfriamento. Eles colocam uma coisa que eu acho interessante, que acontece muito no meio pentecostal, que é o seguinte, é o domínio que o espírito maligno faz, e Timóteo fala isso, né, nos últimos dias, sobrevirão doutrinas de demônios. Olha que coisa forte, não está falando de uma heresia, está falando do corpo, doutrinas malignas no meio da igreja. E eles colocam uma coisa que eu acho fantástica, e nós dois, fique bem claro para todo mundo que assiste o CCP, nós somos pentecostais, não somos fazendo essa divisão, né? Nós cremos no batismo do Espírito Santo, somos continuistas, como um pentecostal ortodoxo. Mas eles colocam uma coisa que eu acho interessante, às vezes eu vejo alguns líderes da Assembleia de Deus, alguns líderes, Elianai Cabral, o pastor Osiel Gomes e mais alguns aí, lembrando bem isso, que até a própria Assembleia se desviou muito, né? Porque tem muita divisão, muita facção dentro da própria Assembleia. Mas esse livro Guerra contra os Santos, da Evan Roberts e o marido dela, ele coloca que é muito difícil para a igreja quando a pessoa tem a mente tomada pelo espírito maligno, achando que é o Espírito Santo. Então, é aquela velha história da pessoa que fala que Deus tocou, Deus falou, Deus mandou, Deus deu a direção. Você já observa isso desde criança. O anjo do Senhor falou comigo. E ele diz o seguinte, quando o crente chega nesse nível, é porque a mente está tomada por espíritos enganadores. Porque, por exemplo, Deus jamais vai mandar alguém fazer algo que não esteja na Bíblia. Jamais. Não existe nova revelação. Não existe
né? Igual nós iremos falar no Congresso Apologético em outubro do César Castelhanos, da Colômbia, que ele disse que viu o ancião de Dias caminhando na praia. Viu coisa nenhuma. Nós vamos depois mostrar que a origem da verdade do G12 é no Opus Dei, né? Nem com ele. Mas assim, pegou um texto lá de Daniel, bonito, né, do profeta, e aí, depois que você fala assim, pastor Martinez, fica difícil você argumentar. Por exemplo, se você falar para mim assim, que Deus falou com você, para você tirar a sede do CACP aí de São Paulo e trazer aqui para minha casa, aqui em São Paulo. Você tira de Rio Preto e traz para São Paulo. Você vai falar para mim que Deus te mandou isso. Qual é o argumento lógico que eu vou poder falar para você? Não, está errado, pastor João Flávio. Deus não te falou isso. Não tem mais, porque você já está convencido, olha que interessante isso, que Deus falou isso para você. Então eles colocam no livro que é uma linha tênue, muito difícil, e daí vem a importância do Espírito, é um dom do Espírito de discernimento. Só que para a gente discernir, a gente também usa a própria palavra, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Você é meu amigo, confere? A gente tem amizade aí desde 91. É uma história. Se amanhã você me vir pregando, por exemplo, que de certo modo, né, a doutrina sabática tem o seu fundamento, porque nós temos que não sei o quê, você vai ter que me admoestar. Você não pode aceitar isso. Você não precisa sentir de Deus para poder me admoestar. Quando eu estava em 1986, eu sempre dou esse testemunho, eu tinha tido uma experiência com o Espírito Santo 3 anos antes, e eu dizia assim para todo mundo, eu pregava em público, sem nenhum tipo de vergonha, eu dizia assim, não, quando Deus tocar no meu coração e falar comigo, eu vou me batizar nas águas. Aí um amigo, muito crente, já falecido, falou assim para mim, olha, Deus não vai te falar nunca isso, porque ele já falou através de Pedro e através de Jesus há 2000 anos atrás. E aí ele leu o texto de Atos 2. Arrependei-vos para que sejais batizados. Aí a ficha entrou, eu falei, poxa, eu não posso esperar Deus. E a gente vê hoje uma igreja mística, uma igreja voltada à administração, e aí você vê pastores que se matam, crentes, a depressão nunca foi tão grande no meio do povo de Deus, por mais que tenha números, as igrejas neopentecostais, eu não vou dizer nem aquelas mais consolidadas, que elas têm uma certa unidade aí, até de liturgia, mas essas igrejas de bairro, de canto de esquina, que um briga, ou funda, tem um cara que ele é tirado da igreja por causa de disciplina, rebelião, vai lá e funda uma igrejinha, aí 40 pessoas seguem atrás dele, e aquilo vira uma bagunça. Então, assim, a gente tem que ver que o nosso maior balizador se chama Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Se você amanhã aparecer com um chapéu aí, fazendo os vídeos do CACP, com uma roupa branca e falar que Deus te revelou, porque você tem que mostrar a pureza, eu vou, não tem como eu acompanhar isso. Eu falo, ó, data vênia, não dá para acompanhar o relator, não está escrito na Bíblia esse troço. O que eu estava dizendo? Sim, algum tempo atrás apareceu um pregador aí que enche igreja. Aí você vai lá no Instagram, no Facebook, todo mundo comenta, que benção, que benção. Aí você vai ouvir um pouco da palavra, você já se irrita completamente. Completamente. Porque ele começa a contar piada, ele desvirtua o texto bíblico, pastor João. Vou dar um exemplo que me irritou muito, eu não aguento mais nem ouvir essa pessoa. Estava pregando sobre Marta e Maria, uma vez até compartilhei isso contigo, e ele chama Maria de preguiçosa. Ele começa a fazer uma analogia para querer falar de mulheres que têm que trabalhar e tal, e chama Maria de preguiçosa. Que Marta estava... Mas vem cá, o que o texto bíblico diz? Vamos lá para a nossa velha exegese, velha hermenêutica. Jesus chega para Marta e diz para Marta, Marta, por que você te afadigas com tantas coisas? Olha que Jesus está dando uma revelação. Eu não estou falando de coach aqui não, meu. Está falando de alguém que se preocupa com as coisas terrenas. Marta era uma religiosa. Marta era uma pessoa que se preocupava com a aparência. Estava preocupada em querer deixar o mestre feliz com um cafezinho. Maria correu e sentou aos pés de Jesus. Jesus fala assim, porque Marta vai lá reclamar.
Esse é o texto bíblico. Jesus fala assim, Marta, ninguém vai tirar a Maria porque ela escolheu a melhor parte. Esse pregador, que hoje é um bambambam, o cara é milionário. Não sei se, há muitos anos atrás, fez evangelismo em Morro, orou com endemoniado. Não sei se ele tem essa experiência. Pode até ter tido. Mas eu mesmo já ouvi ele falando publicamente que ele se inspirou num padre católico, carismático. Eu ouvi ele falando isso aí. Aí esse cara vai e faz piada com Marta e Maria, fala que Maria era preguiçosa. E o povo dá risada, bate palma, dá glória a Deus. Então é um oba-oba. Eu não sei se você lembra, por exemplo, eu digo muito isso, com todo respeito, e não é nada pessoal, para que as pessoas reflitam. Você se lembra quando começou dança nas igrejas? Tinha que dançar, sim, não era? Isso aí não foi nem eu que observei, não. Me disseram isso. Você não via colocar uma irmã mais obesa para dançar, era só as mocinhas mais novas, magrinhas. E foi um copiando do outro. Ninguém nunca parou para perguntar e falar assim, vem cá, para que botar esse povo dançando no louvor? Aí você vai visitar uma igreja na China, por exemplo, 3 horas de palavra, não tem um louvor. Você não pode dar ali as caras, ninguém saber que está reunido num apartamento. Eu estou falando disso porque eu vivi isso, eu conheci, eu fui em loco. Então, parece que nós, no Brasil, invertemos tudo, pastor João. Invertemos tudo. Aí a palavra no final sobra 10 minutos para a palavra. Aí não tem mais escola bíblica, não tem mais treinamento de líderes, não tem mais culto de semanal de oração. Aí a pessoa perde um culto de domingo, fica quase um mês sem ter comunhão. E depois ela fica deprimida. Aí ela quer ir no congresso do Bambambam, ela quer assistir um filósofo, ela paga 30 mil para assistir uma cadeira diamante do encontro dos domínios seu destino, e a palavra ficou para trás. Então, e aí tem esse domínio da mente, né? Posso mostrar um primeiro vídeo aqui para o senhor? Só um comentário rápido aqui. Faz um comentário, por favor. Você falou de dança, né? Eu li, há uns 20 anos atrás, a Bíblia Satânica de Anthony Sazor Lavey, lançada em 1966. Qualquer um pode baixar na internet, é gratuito, é free. Essa Bíblia existe. É o ano do seu nascimento, não é? Quando o senhor nasceu, né? Não, eu nasci em 71. Essa aqui é de 60, a Bíblia nasceu em 66. Então, o que o Lavey fala ali? Lavey, que era filho de um presbítero de uma igreja. Ele fala sobre a dança dentro da igreja. Então, ele diz assim, a carne vai vencer a espiritualidade, porque o ser humano é um ser carnal. E aí ele comenta, e nós já podemos ver isso acontecendo dentro das igrejas, através dos grupos de louvor de dança. Enquanto um canta louvores a Deus, os demais dançam. Então, veja, o cara falou isso em 66, em 1966. E o cara era um satanista. Olha onde nós estamos parando. E hoje é difícil você ir numa igreja e veja, eu não sou contra teatralidade na igreja, eu não sou contra fazer peças de teatro. Mas nunca ninguém parou para questionar isso, né? Por que o fulano faz? Aí todo mundo começou a copiar um do outro, né? Eu só acho assim, desagradável, que eu já frequentei igreja, sou convidado para pregar em vários lugares, aí você está lá tentando louvar a Deus, tentando se concentrar em Cristo, né? E aí vem aquela pessoa e passa uma fita na sua cara, tem uma moça pulando no meio da igreja, toda música tem que ter dança. Então, assim, uma coisa é, tem um louvor e um grupo de teatro vai teatralizar a cruz, por exemplo, o sacrifício de Cristo. Coisa linda, beleza, sem problema. Eu não sou obtusado a esse ponto. Mas o que nós vemos de maneira quase que geral, quase como regra, é que essas pessoas que dançam, hoje estão cada vez mais com roupas sensuais, como você colocou, e como escreveu o Anthony Lavey, e nós vemos isso aí, infelizmente, imperar na igreja brasileira. Então, é onde nós estamos querendo chegar, essa questão da falta da palavra e a falta até do questionamento. Você quer ver outra coisa? Aí começaram a pintar muro de preto, botar nome de igreja aqui no Brasil em inglês, todo mundo copia. Eu não vejo um líder parar, às vezes até pode ter, desculpa se tiver algum aí, parar e perguntar, vem cá, por que você fez isso? Qual a razão disso? A Igreja Preta até começou a pintar um púlpito de preto por uma questão de transmissão de multimídia nas mídias sociais. É realmente viável na questão, tem um nome lá, na questão, não é semântica, é semiótica. Para semiótica...
Isso é o fundo. Você tem. Não, mas aí que tá. Começou pintando o fundo. Aí o pessoal já pintou a igreja inteira. Outro dia eu visitei a igreja de um pastor, que ele quis me mostrar a igreja dele. 4 horas da tarde, aqui em Rio Preto faz aquele sol, e nós entramos dentro da igreja dele, teve que acender a luz, porque não entrava luz dentro da igreja dele, às 4 horas da tarde. Era aquele cheiro de mofo, uma igreja toda preta, você não conseguia ver nada. Então, quer dizer, virou boate. No meu tempo, na década de 80, esse tipo de coisa era boate. Então, assim, é lamentável. Não estou dizendo que existe regra bíblica para a cor da igreja, mas é óbvio que nós, como cristãos, não deveríamos nos assemelhar com aqueles, por exemplo, que fazem boates, que fazem inferninhos noturnos e nas madrugadas. Nós deveríamos fazer diferente. Aqui, ouvi dizer aqui na minha cidade, pastor Álvaro, que tem uma igreja, não sei se eles implementaram isso, se vão implementar, colocaram uma parte da igreja, assim, um bloco da igreja, um canto da igreja, para fumantes. Imagine você vai para a igreja, qual é a seção dos não fumantes? É aqui, a seção dos fumantes desse lado. Imagine uma coisa dessa dentro de uma igreja. Isso aí pode ser até para um ímpio que é fumante, mas veja bem, o cara que está indo para a igreja, ele não está indo para a igreja para fumar. Para fumar, para comer biscoito, para ficar trocando mensagem no celular, para ficar as pessoas estão ficando insanas. São cada coisa. E aí, você tem o quê? Quem planta, colhe, né? Você tem uma igreja com hoje muitas pessoas deprimidas, sofrendo de pânico, de medo, né? Parece que a cruz não tem mais efeito. Então, o que nós estamos questionando aqui não é, a gente não está dizendo que a gente seja contra isso, mas por que nós não questionamos essas coisas? Tudo que chega assim, a gente vai engolindo, vai implantando nas igrejas, né? Tem igreja aí que tem que ter o church, que é em inglês. Não, para que isso, cara? Não deveria nem ter nome, aí o cara ainda bota nome chique, por quê? Porque brasileiro gosta de coisa de inglês, de gringolândia. Ó, tem um vídeo aqui que eu queria que a gente comentasse, aí que entra o nosso curso de liderança, por exemplo. O cara é líder, vai aprender sobre isso. Como questionar, como decidir, como conduzir o grupo dele sobre os princípios de liderança que constam na Bíblia. Né? Nós temos aí o curso que é disponível, né? E já muitas pessoas fizeram, tem muitas pessoas que elogiam, e fica, não sei se depois o senhor vai colocar o link aí, enfim. Deixa eu tentar aqui, eu não sei operar muito, mostrar um vídeo aqui para a gente fazer um comentário, tá? O primeiro vídeo. Tá bom. A pessoa pode ser muito honesta, gente boa, mas eu vejo o seguinte, quem é o líder dela? Quem é que discipula essa menina aí, né? Depois vai ter aquele pessoal que vem para criticar, né? Ah, vocês estão criticando a fulana porque não sei o quê. Não. Essa pessoa, se você pegar aí nos últimos 20, 25 anos, nenhuma pessoa dessa que se projetou conseguiu se manter no tempo. Isso é bíblico. E detalhe, ela tá na igreja de um cara lá no Rio, um tal de Leonardo, que chama as pessoas, que ela é identidade, aí já tem vídeo dele que ele erra, aí dá desculpa que ele errou, né? Deus me mostrou o nome. Ah, não, mas não é meu marido. Aí ele vai, puxa uma outra desculpa e tal, e consegue se safar das falsas revelações. Ela tá lá ministrando e tal. Aí ela leva celular, põe na cara das pessoas. Então, assim, a Bíblia fala que é um pouco aqui em Isaías, um pouco aqui, um pouco ali. Fala que Deus não dá aos esmamados. Fala que a igreja precisa... os dons de ministério foram dados para o aperfeiçoamento da igreja, está lá em Efésios 5, né, que é o dom do apostolado, do evangelista, do profeta, tudo para que a igreja cresça. Então você vê situações, pessoas pagam para ela ministrar, ela vai, ministra, ganha, fica em hotel. Então veja, aí eu vejo pessoas falando dela, mas estão levando, não estão? Estão levando. Então, as pessoas dão espaço também. Então você vê que o problema não é só o povo, é a liderança, uma liderança que não conhece de liderança, é uma liderança que não conhece uma teologia ortodoxa, né? E isso é uma questão que... Pode falar, eu te interrompi antes aí, desculpa. Não, é que essa menina aí, eu assisti alguns vídeos dela, foram muitos, mas alguns eu tive o carinho de sentar, de assistir. Ela é uma menina que fala muito bem, tem uma boa oratória, mas assim,
ela não sabe nada de Bíblia. Eu vou repetir. Ela não sabe nada de Bíblia. Uma coisa é se ela quiser dar treinamento coach, ela quiser dar treinamento emocional, treinamento de vendas, enfim, treinamento na área comercial. Eu fico quieto. Mas ela, como pregadora, e eu estou fazendo aqui um julgamento técnico... Ela tem que idade, desculpa te perguntar. Parece que é em torno de 20 anos, 19, 20 anos, uma coisa assim. Ela tem alguma formação nessa área? Ela está habilitada a ensinar isso para as pessoas? Porque a gente não tem essa informação, né? Eu, pelo menos, eu não achei essa informação. Mas a igreja brasileira, o povo está enchendo as igrejas e pagando para assistir ela, né? Então, mas o problema não é nem assisti-la. O problema é o conteúdo. Mas enquanto pregadora do Evangelho, ela não conhece o Evangelho. Ela não conhece a Bíblia Sagrada. Ela conhece de celular. Ela conhece de joia, ela conhece de refrigerante, ela conhece de viagens, ela conhece de músicas, mas de Bíblia é zero. Você pode pegar qualquer vídeo dela e assistir. Não há nenhuma mensagem aonde ela faz uma mínima hermenêutica para usar a sua homilia. Aliás, ela não dá homilia, ela dá um treinamento. Ela nem usa a Bíblia, porque ela não conhece a Bíblia. E quando ela cita a Bíblia, ela cita de maneira equivocada em alguns momentos. Então, assim, eu lamento que essa menina tenha, parece que 2 milhões de seguidores. Isso é para você ver como a igreja brasileira é vazia, é oca, é sem conteúdo, é sem informação. 2 milhões de seguidores, se não me engano, tem essa pregadora que não prega a Bíblia. É lamentável, né? Sabe o que acontece, pastor? Eu sinto um pouco de pena, porque daqui 5, 6 anos ela pode estar muito carregada emocionalmente, sabe? Não sei, que Deus abençoe que não. É outra Lena Holder. Pregava, ela virou né? pastora lésbica. Né? Ela pregava no Brasil todo, lá nos Gideões, e botaram ela rapidamente em cima do púlpito. É o mesmo erro. Gideões, acho que a gente nem precisa falar, né? Porque, pelo amor de Deus, aquilo ali virou um... Não é recomendável. Eu não recomendo esse movimento para você ir lá assistir. É triste isso. Agora, onde é que está o grande erro, pastor João Flávio? Me traz a luz aí, porque eu quero saber onde é que nós erramos. No ensino. Só pode ser. É o que eu tinha dito. No processo de expansão dessa igreja brasileira, houve um desequilíbrio estrutural. E a teologia foi deixada de lado, foi deixada abandonada. Então, o que aconteceu? Nós temos esse monte de anomalia no meio da igreja evangélica, né? Infelizmente, atrapalhando o evangelho, destruindo o evangelho. O mal que essas igrejas, não vou generalizar todas as igrejas neopentecostais, né? Mas o mal que essas igrejas fazem para a fé cristã e para a pregação do evangelho é imensurável. E se nós não tivéssemos esse desequilíbrio, nós teríamos uma igreja muito mais pungente, mais abrangente, com muito mais membros no Brasil do que temos hoje, porque a igreja neopentecostal arrebenta com a pregação do evangelho. Vamos lá. Compartilhar tela. Selecione tela inteira. Permitir. Olha isso, pastor João Flávio. Olha isso. É centro de macumba? O que você acha que é isso aí? É o centro de macumba, né? Parece, não parece? Parece. Parece um terreiro de candomblé, né? Terreiro de macumba, isso. A gente usa macumba no sentido genérico, né? Não é pejorativo, não. É no sentido genérico. Deixa eu só parar aqui. Deixa eu agora parar tela. Pronto, vamos voltar aqui. Muito bem. Isso é outra coisa que está bombando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem também. Alguns outros países asiáticos não tem isso. São mais... Por exemplo, na Coreia, eu conheci a Coreia. A Coreia tem poucas denominações. Pouquíssimas. Você vê uma presbiteriana na Coreia, o pessoal acha que a igreja do Poeng Cho é maior, embora seja falecido, né, David Young Cho. É uma igreja muito grande, mas a presbiteriana é a maior igreja da Coreia.
Você vê uma em cada esquina, aquela cruz assim do cristianismo. E não tem, na Coreia só se usa um inário, não tem, assim, eu vejo que a questão da liderança, sabe, do respeito, da formação, aí volta a falar aqui do nossa escola bíblica, do curso de liderança. Por que tem uma igreja igual essa que nós vimos aí? Todo mundo pondo roupa igual lá no candomblé, cara girando, perdendo a consciência, o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Então, assim, o livro de Coríntios, Paulo é muito claro quando ele fala da questão do Espírito Santo, né, 2 Coríntios 13, 32, se eu não me engano. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Isso é uma base, isso é um fundamento. Houve manifestação que a pessoa perdeu a consciência, não é do Espírito Santo, não é de Deus. Já é um ponto para discernir. Então, assim, você vê esses movimentos, aí tem um outro que eu queria achar que eu não consegui aqui, o cara tem um vestidão branco, rapaz, grande, ele é carequinha, vira e mexe, aparece no meu Facebook sugestão, não sei se você já viu isso. Ele lembra um pouco o ministro Alexandre de Moraes, a cara dele. E ele rodopia aquele roupão o tempo todo, cara. Às vezes o roupão é branco, às vezes é azul. Então eu fico vendo isso e eu me pergunto onde foi que nós erramos. E aí eu vou falar uma coisa. Você falou dos neopentecostais, mas os tradicionais, né, os mais ortodoxos, digamos, ou deveriam ser, não combatem as heresias adventistas, fazem as lives com eles e dão a paz ao Senhor, né? Nós vemos alguns bem ortodoxos aí se transformarem em universalistas, né? Abriram as suas igrejas ao homossexualismo. Então, assim, não, o mal tem em todo lugar. Isso é verdade. Isso é verdade. Não é um problema só das igrejas neopentecostais. É um problema da igreja. Eu vejo como uma apostasia, na verdade. Porque, veja bem, aí você pega igrejas como essa, é muito comum aparecer o seguinte, entra alguém lá brigando porque o pastor saiu com a mulher da igreja, do cara, é quebração de pau. Eu já vi vídeo do cara entrar lá para pegar o celular que a mulher tinha roubado, cara. Lá em Brasília, tá no YouTube isso. E o povo lá, cantando, rodopiando, como se aquilo fosse Espírito Santo, cara. Onde é que o Espírito Santo tá com alguém que rouba um celular? Onde é que o Espírito Santo tá com o cara que saiu com a mulher do outro? Aí você vai ver o cara ser entrevistado e fala assim, mas quem é que não erra? Não, o ser humano erra, vagabundo, mas você não era para estar nessa função. É aquela velha história, né? Você pode errar, eu posso errar. Mas na função que você tá, o que Jesus Cristo falou? Quem mais é dado, mais é cobrado. E aí a gente passa a mão, aí sempre tem aquela... A gente brincava no exército, a turma do deixa disso. Já viu isso na igreja? Não, deixa disso. Não, deixa disso não. É sério o que nós estamos vivendo. É tempos proféticos, tempos difíceis. A gente enfrenta luta, a gente para fazer uma aula dessa de segunda-feira, você sabe disso. É uma luta que não tem tamanho, uma coisa assim, terrível. Né? A gente tem alcançado muitas vidas. Então, falar a verdade, ela tem um preço que custa alto. A gente não pode submeter um evangelho como esse, cara. O espiritismo, os espíritos entraram, e no Congresso Apologético, vou falar do movimento hinduísta, que é o Kundalini. As pessoas vão entender isso aí, os retetés. Da onde que vem o reteté? Né? Então, são espíritos enganadores. E eles dominaram. E com eles vem o quê? Aquilo que você falou, vem a sensualidade, vem a traição, vem o roubo, vem a dívida, gente que não paga aluguel. Esses dias eu vi um outro vídeo, cara, às vezes os caras me mandam, você recebe vídeo, lá de Minas, a polícia entrou na igreja, o cara não pagava aluguel há um tempão, essas igrejinhas de bairro aí. Aí o pastor levanta a mão, cara, e começa a orar em línguas pros PM, como se fosse reverter a dívida de aluguel. Ele não paga o aluguel e quer que Deus... Não, cara não tem caráter nenhum e quer dar uma de espiritual para os PM. O PM fala, aí um dos PM que era crente fala assim, pastor, o senhor não mancha o evangelho assim, não. Quer dizer, a coisa ficou num estado de loucura, bicho. Que eu assim, desculpa falar assim, sabe? Eu tô um pouco revoltado, porque essa live tá mexendo aqui com eu não aguento mais, pastor, vamos ver Caio Fábio dando as desculpas dele. Kleber Lucas falando que nós é que somos os haters. Né? Aquele lá que teve um lá no Rio que um monte de gente puxa saco do cara. Eu sempre falei, esse cara tem uma carinha de metrosexual. Aí descobriram que o cara tinha engravidado uma irmã. Você ficou sabendo disso aí? Não. Mas conta aí pros irmãos. Bambam. Aí ele tem YouTube e é a Igreja Batista.
Aí ele dizendo que quem não dava dízimo não entra aqui nessa igreja. Geralmente, quando o cara é tudo arrogante... Eu sei quem é o cara, eu sei quem é o cara. Si, cara. Você pode pesquisar que tem coisa errada. Aí o que aconteceu? Alguém fez exame de DNA. Provaram que o filho era dele. Olha que vergonha. Ou seja, o cara estava no altar, já estava no altar, ele já tinha cometido o pecado lá atrás, passaram-se o tempo da gravidez, tudo isso escondido, e o cara no altar, cara. Pagando embuste, como a gente fala no quarto. A Bíblia fala dos embusteiros. Então, assim, cara, nós erramos em algum lugar, né? Não vou dizer eu ou você pontualmente, mas essa liderança no Brasil é tanta importação de porcariada, é tanta nheco-nheco que a gente esquece do básico. A gente esquece vamos falar a verdade, pastor Áureo. O Brasil é uma nação perdida, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria dos pastores traficantes no Rio de Janeiro. Que absurdo. Igrejas evangélicas do PCC. No Brasil, o PCC tem juízes, o PCC tem políticos, o PCC tem prefeitos, governadores, e agora tem até igrejas. É o fim da picada, né? É muito triste, é um cenário triste, né? Mas é bom a gente levantar isso. Fim dos tempos. Isso mostra, Jesus falou que, veja, quem conhece a Bíblia não se escandaliza com isso, porque está escrito que isso ia acontecer. É mistério que isso acontece. Deixa eu falar uma coisa que eu acho importante. Quando você estuda lá, a pessoa faz um curso de apologética, no começo, existe uma coisa na seita, que é o culto à personalidade, não existe? Sim. Culto ao líder, né? Eu estava, uma ocasião, fazendo um seminário numa igreja lá de Resende, e eu mostrei vídeos do YouTube e dizeres daquela Valnice Milhomens, que ela havia profetizado a volta de Jesus algumas vezes, e errou. 2007 ela profetizou. Ela errou várias vezes. E a Neuza Tioca também tinha, depois justificou. Aí eu tinha dado o print do blog dela, e ela tirou depois. Aí, durante esse meu seminário, eu mostrei isso para os irmãos. Os irmãos faziam aquela cara de espanto, assim. Quando terminou o culto, uma irmã veio falar comigo, uma obreira lá, muito séria, sabe? Muito séria. Ela amava a Valnice, assim, de paixão. Paixão. Aí ela veio me questionar se estava certo aquilo, que não sei o quê, e parará. Eu falei, irmã, olha, eu tirei da internet, agora se a senhora quer saber, liga para ela, mas acho que saiu, porque tá no YouTube, tem áudio dela falando, ela foi vista pregando, falando disso. Então você percebe que mesmo quando você aponta o erro para as pessoas defendem aquele líder. O cara chega na igreja, fala bem, tem desenvoltura, de ver essa pessoa... Né? É carismático. De ver essa pessoa ser treinada, aprovada, passar por um estágio para depois ir para o púlpito. Não, já pegam ele, botam lá. Então, assim, repetindo, este é o problema da igreja brasileira. Fora que essa igreja, em particular, pega muita igreja pronta nas cidades, né? Pesca muito igrejas que tem muito isso também, né? Igreja da quadrangular que está insatisfeita com a liderança, sai da quadrangular e se liga a essa igreja. Assim vai. Existe essa manobra, né, que eles fazem. Né? Mas se este ciclo de impiedade que eu estou mostrando aqui para você não for quebrado, a impiedade não para, ela só aumenta. Então, nós estamos aqui nesta oportunidade mostrando o raio-x, né? O raio-x do que está acontecendo no Brasil. Sr. João, bem rapidinho, então, nós temos a Escola Bíblica toda segunda-feira, nós já falamos gratuita. É a escola bíblica, né? Tanto que ninguém dá certificado, é a escola bíblica para quem quiser estudar. Nós falamos sobre a origem do homem, a origem das escrituras, né? A inspiração de toda a escritura. Nós falamos da questão dos anjos, da questão de Satanás, do diabo, da questão de Jesus Cristo, toda a doutrina de Cristo, né? Foram aí, se eu não me engano, 22 aulas. Segunda vai ser... Vamos entrar agora na expiação, depois vamos falar da doutrina da salvação, e assim vai. Daqui a pouco vamos falar da doutrina do Espírito Santo, vamos tirar a dúvida de muita gente aí que não acredita, né, no batismo com o Espírito Santo, vamos tocar nessa temática, vamos falar sobre arminianismo, sobre calvinismo, enfim. Então a gente convida as pessoas a se juntarem a uma escola que ela é virtual, ela é online,
Mas uma coisa eu digo, ela é muito séria, muito séria. A gente busca fontes muito boas, autores do Pastor Áureo, passado que... Pois não. quem perdeu as aulas e quer maratonar, tem lá a playlist Escola Bíblica Semanal. É só entrar lá em playlist no CACP Vídeos, aqui no nosso canal, né? Playlist, vai lá, Escola Bíblica Semanal e pode maratonar. Perfeito. Não, tá lá. Falta só uma aula, se eu não me engano, que é do senhor, né? Que tá, a gente Tem que gravava no colocar uma início, aula depois lá. faltou É que, na colocar uma aula. verdade, eu acho que é sobre o diabo, né? Sobre o E diabo. nós tem o Congresso Apologético em outubro que vai ser online, não é? Se o senhor quiser Isso, falar um nosso pouquinho aí. congresso apologético, que vai ser de 12 a 14 de outubro, vai ser transmitido online aqui pelo nosso canal e por outros canais aí das mídias sociais. 17º Congresso Pastor Natanael Rinaldi. 17º Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Até agora eu tenho 8 apologistas confirmados, mas eu acredito que nós teremos até o final desse mês aproximadamente 15 apologistas. Nós teremos mais de 20 palestras, todas gratuitas, aqui pelo nosso canal. Tá bom, Pastor Áureo? É um prazer bater esse papo com o senhor. Pastor João, a gente tem que marcar uma outra hora. Eu quero falar um pouco depois também sobre esse mimimi no meio evangélico, né? Se o cara, por exemplo, o cara é líder famoso, não estou falando do membro comum, o cara é líder famoso, tem uma igreja grande, ele adultera. Por que outros líderes têm medo de disciplinar? Vamos deixar isso para a próxima. Vamos fazer uma live só disso. Tá combinado. Vamos orar para terminar essa live? Para não Vamos pra orar. Sair um pouco da... Vamos orar. O senhor ora ou eu oro? Podemos orar. Senhor, obrigado por esta oportunidade, por esta live, pelo nosso querido espectador que está aqui conosco até agora. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, dela, e que os teus filhos possam receber graça, virtude e conhecimento. Que os teus filhos também não se desvirtuem, nem se desviem diante de tanto escândalo, de tanta coisa ruim que tem no meio evangélico, mas que eles entendam que isso aí é coisa que aconteceria nos fins dos tempos, e é hora de quem é santo, quem realmente ama o Senhor, se santificar e se consagrar diante de Deus. Muito obrigado por esta oportunidade. Abençoe a vida do pastor Áureo, dos nossos ouvintes, no precioso nome de Jesus. Amém.